Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Estúdio de Portas Abertas. Olha, hoje está extremamente especial porque o Estúdio de Portas Abertas tem um convidado que é uma lenda viva do quadrinho nacional, Franco de Rosa, um cara que eu admiro faz muito tempo. Eu estou aqui feliz, estou emocionado com a chance de conversar Exagero. com alguém que é um mestre do quadrinho nacional. Você tem um prêmio com esse nome, meu amigo. Você é uma memória viva da nossa nona arte. Roteirista, desenhista, ilustrador, autor de livros teóricos, curador de exposições, editor. Franco de Rosa, muito obrigado por ter topado conversar aqui com a Eu que gente. agradeço. Eu estou extremamente feliz de verdade, porque eu conheço o seu trabalho, acompanho o seu trabalho há muitos anos e fiquei ainda mais encantado na pesquisa que eu fiz. E a sua carreira é tão vasta e tão rica que uma semana inteira de pesquisa eu não consegui abraçar tudo. Então, tomara que hoje, nesse papo descontraído aqui que a gente vai ter, a gente consiga tirar de você histórias bacanas, causos legais. Você que tem uma memória muito boa também, já percebi isso. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito rico. Eu gostaria, então, de lhe dar as boas-vindas e começar pelo começo. Divertido. Eu gostaria de perguntar para você como os quadrinhos entraram na sua vida, né? Se foi incentivo familiar, qual a sua memória mais Sim. antiga relacionada a quadrinhos, Franco? Eu, desde pequenino mesmo, 4 anos de idade, 3 anos, minha mãe lia gibis para mim. Certo? Então, não só aqueles livros normais para a gente dormir, né? Que, na verdade, eu não me lembro de nenhum, a não ser o Bambi, acho, coisa assim. Eu lembro mais dos gibis mesmo. Então, acho que era mais fácil de comprar, né? Do que comprar aí numa livraria e tal. Então, eu me lembro onde a impressão era parte do gibi, ele era em formatinho, ele era em preto e vermelho e branco. Preto, branco e vermelho. Preto e vermelho que era a impressão. Daí eu lia, né, folheava Luzinha, Bolinha, que acho que era onde tinha as histórias bem legais. Eu gostava bastante do Alvinho, né, que era um personagem menor do que a Luluzinha, que ela tinha que cuidar dele, achava legal. E o primeiro gibi assim, que eu fui comprar foi mais tarde, né, numa viagem de trem, né, para o interior, com uma sacola, vendendo revista, foi um Cavaleiro Fantasma. E esse gibi eu lembro que eu comprei, eu já tive esse gibi de novo, adquiri, já não sei onde ele está. E a capa, eu não sei se foi feita, eu acho que ela foi feita pelo Valmir Amaral, eu já identifiquei essa capa, né, eu não me lembrava, né? Então é isso. Esses são os gibis. Depois eu comecei a ler Tio Patinhas, né? Porque eu tinha um vizinho que colecionava gibis. Assim, eu não tinha muito acesso. Eu estava com 7 anos, 8, e o que eu comecei a ler mesmo foi uma revista, um livro chamado Trópico. Ali sim eu comecei a ler histórias em quadrinhos, que eram, que a gente chama de quadradinhos, né? Porque a legenda estava embaixo, não tinha balão. O quadro era feito por um cara chamado Giorgio Scudellari. E esse cara veio para o Brasil, junto com o Nico Rosso, no mesmo período que o Nico Rosso veio para o Brasil, no pós-guerra, e ele desenhou o Drácula. Ele que desenhou os Dráculas da editora Outubro. Antes dele, o Júlio Shimamoto tinha desenhado, né, uma história do Drácula, que eu acho que a primeira história em quadrinhos de Drácula do mundo é essa que o Shimamoto fez. Porque existiam histórias de vampiro, mas história com Drácula mesmo, eu acho que foi essa. Pelo menos a gente não achou nenhuma história anterior, né, 1959. Bom, Nossa, aí o Scudellari, eu vi os trabalhos dele e a partir daí, lendo um gibi aqui ou outro, né? E gostava muito de uma história do Pato Donald, que eu li muitas vezes, que se passava na igreja de Notre Dame, né? Que era um corcunda de Notre... Não era um corcunda de Notre Dame, era uma história meio de terror, assim, do Donald. É uma obra do Karl Barks, muito boa, uma bela história. Elefantes de Tromba Quadrada, era essa fase aí que era muito interessante. 67, 68, 66, 65, não lembro exatamente. Você é de São Paulo, capital, São é Paulo, isso? capital. São Paulo, Mas capital. eu morei depois, em 63, acho que foi isso, eu fui para Bauru
Porque meu pai era jogador de futebol e a gente ia mudando de cidade. E de Ah, Bauru a gente foi para o norte do Paraná e lá nós ficamos, voltamos para São Paulo, a gente ficou um ano em São Paulo, nesse bairro que eu moro, que é em Santana, no mesmo quarteirão do colégio que ele estudou, e depois essa minha mãe foi professora nesse colégio, foi coordenadora, e ela se aposentou trabalhando nesse colégio que eu também estudei. Meu pai estudou também, um colégio estadual, um ginásio, né, estadual, grupo escolar, na verdade, tradicionalíssimo, aqui de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo de Santana. Franco, e foi nesse colégio que você começou a fazer E, fanzines? Porque eu sei que você começou a fazer fanzines na escola, não é? O primeiro não, foi o foi no Brahma. ginásio, né, no caso, mas Aham. isso, mas nesse período é importante, muito importante o seguinte, que na frente desse grupo escolar, na frente não, do lado, existia uma banca de jornal que ela tem até hoje, ela só foi movida alguns metros, como sempre acontece aqui em São Paulo. E nessa banca eu saía do grupo escolar, no caso, eu estava na 4ª série, e eu via todo dia um gibi chamado Magia Verde, que eu achava um nome fantástico, né? E o personagem se parecia com Tarzan. Além disso, em frente à minha casa, ali no bairro de Santana mesmo, ali não, aqui, porque eu estou em Santana, só que longinho um pouquinho daqui, foi colocada uma banca de jornal, se instalou uma banca de jornal ali, né? E me fugiu o nome do jornaleiro agora. E através dessa banca, aí sim, eu passei a ter contato diário, não só com as capas, como eu comecei também a comprar os gibis, e eu ficava na frente de casa, né? O meu pai tinha uma adega, e eu ficava no balcão da adega atendendo as pessoas durante a tarde toda. E ali no balcão é que eu ficava desenhando e comecei a desenhar super-heróis ali. Então ali é que eu comecei a gostar de Tarzan, e outros personagens como Magnus contra os robôs, Perdidos no Espaço, que era em quadrinhos, um pouco diferente do seriado de TV. Viria a estrear, acho que o seriado na TV aqui no ano seguinte. Não tinha estreado ainda. Poxa, que E legal. depois, quando eu fui para o colégio, em Santana também, mas especificamente no Jaçanã, é que eu fui fazer o jornal do colégio, era aquele jornal do centro acadêmico e tudo mais. Eu Uhum. fiz os cartoons, o pessoal da classe, né, viu que eu desenhava e tal, e eu fiz os cartoons. O jornal foi fechado por causa do cartoon que eu fiz, Por causa disso, inocentemente, foi sobre o sequestro foi uma pela Cuba e censura? tal. Foi uma censura braba, porque, na verdade, não só o cartoon, como algumas coisas que estavam conteúdo do jornal, que eu não cheguei nem a ver ele. Né? Eu lembro que eu fiz os cartoons, entreguei, e quando o jornal estava sendo impresso, era um jornal feito em sulfite, né? Aham, Um aham. professor chamou da Secretaria da Educação, e eles foram lá e aprenderam, não só o jornal, como também a impressora. Nossa. Aí, como sem a impressora, mas só que aquilo ali já tinha me acendido, né? A chama no meu peito de fazer história em quadrinhos. Aí eu já vi como é que funcionava para desenhar as tiras, estava sendo orientado, tinha o Pasquim, que era a Mas referência que os meus colegas mostravam. desculpa te Sim, interromper, mas eu preciso perguntar, não? o que era esse cartoon que fez o jornal fechar? O que é que você desenhou? O que é que você... Simplesmente desenhei um Boeing onde tinha um balãozinho saindo de dentro falando: isso é um sequestro, vamos direto para Cuba. Isso foi em Hum. 1971, os Ah, anos de chumbo. sim. Então, com Depois do isso, AI-5, né? isso foi depois do AI-5. E com isso daí é que eu e um colega de classe que escrevia bastante, né? Ele gostava de escrever crônicas, ele via o Pasquim também, foi ele que me apresentou o Pasquim. Quer dizer, naquela época todo mundo via, né, o Pasquim e tal, mas eu era mais ligado em gibi de super-herói, que era um negócio que, ou de Tarzan mesmo, né, Batman, coisa assim. E, e eu vi que para fazer quadrinhos e entrar na profissão, eu não adiantava querer fazer super-herói, porque não tinha mercado, né, para cá, para se fazer no Brasil isso. Então, o jeito foi fazer cartoon, ilustrações, né, e dali é que eu e esse meu amigo fomos fazer esse tal Frama, que foi o fanzine que tinha as iniciais, né, era um anagrama do meu nome com o dele. O nome dele era Sim. Matheus, né, Franco e Matheus, e teve até o Marcelo,
outro dia brincou com esse trocadilho, mas agora não lembro o trocadilho. É porque podia ser Mateus e Franco. Eu sei que dava alguma coisa de Manco. É isso, Mateus e Franco da Manco. Podia ser esse nome, mas ficou Frama mesmo. E nós fizemos 3 edições e a gente fazia impresso em mimeógrafo a álcool, e até existe hoje um culto das coisas, dos fanzines, principalmente os de poesia, né, feitos com mimeógrafo. Aí a gente conseguia fazer. O que era legal é que o mimeógrafo álcool permitia que o desenho saísse melhor do que aquele mimeógrafo que era usado para tinta, né, com tinta, para fazer provas escolares, que era terrível de duplicar o desenho ali. Mas o mimeógrafo álcool, não. Existe um stencil, que é difícil de explicar o que é isso, é um tipo de um carbono ao contrário, né, e que se imprimia ali. E é uma coisa tão legal que, assim, depois a gente foi fazer um outro fanzine, que acabou não acontecendo, mas o próprio Maurício de Souza fez um desenho para a gente desse fanzine. Eu tenho essa matriz até hoje, e ela nunca foi impressa. Legal, Franco. Era um outro fanzine chamado Gordon, que nunca existiu. Gordon. Como tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos que não são necessariamente da área dos quadrinhos, é importante explicar que fanzine é uma publicação de fã, né? Algo que normalmente não gera lucro. E uma das grandes vantagens é a liberdade que o fanzineiro tem, porque ele não tem um editor acima dele, normalmente, e o ensinamento que ele traz, né? Porque você está falando aí, por exemplo, do método de reprodução. Então, você se preocupava com o conteúdo, com o desenho, com a arte, em montar, em criar um original, em reproduzir, distribuir, tudo faz parte do trabalho de um fanzineiro, né? Então, você acaba aprendendo, é um grande laboratório, não é, Franco? Exatamente. E essa questão de ser mimeógrafo é outra coisa ainda, que hoje é impensável, né? Eu não vejo mimeógrafo pelo menos há uns 30 anos. Né? Mas deve existir em algum museu ainda. Sem dúvida. Porque com a impressora, né, com o sistema de impressora, quando entrou, os PCs entraram em ação, aí deixa de existir o mimeógrafo. Mas era uma coisa que muita gente ainda, né, ainda hoje, tenha feito provas escolares impressas em mimeógrafo. Na minha pesquisa... Mas o sistema de fanzine é isso que você falou. Na minha pesquisa, também eu vi que, um pouco depois dessa fase, foi muito importante para você ter conhecido a livraria Gibi, né? Que lá tinha uma espécie de clube, você vai explicar muito melhor do que eu, onde você conheceu diversos profissionais que eu acredito que tenha sido muito importante para você entrar no mercado, né? Você poderia explicar um pouco dessa fase para mim? Sequência desse negócio de fazer o fanzine. Como eu fiz os fanzines, eu distribuindo naturalmente para os colegas do ginásio, eu queria fazer ele chegar mais longe. Daí, inclusive, a expressão fanzine, eu sabendo de onde que era, e eu vi um anúncio de um gibi da Ebal, uma segunda capa da Ebal, que tinha o endereço da livraria Gibi. Né? E nesse anúncio, eles agradeciam um boletim que tinham recebido, ou não era isso. Eu sei que eles informavam ali que existia o Clube do Gibi, não era nem livraria. Tinha esse nome de Clube do Gibi mesmo, que as pessoas, para se associarem, davam alguns gibis e trocavam e vendiam também entre si. Depois, esse clube virou a livraria, porque quem fundou o clube foi um cara chamado Caçares, acho que Carlos Caçares, e ele saiu desse clube, quando o clube foi desativado, porque virou uma coisa muito de comércio e ele era contra, né, e passou a existir, então, a livraria Gibi. Eu fui quando era a livraria Gibi. Eu fui num dia da semana e o dono da livraria me falou para ir num sábado, que era um dia que apareciam muitos colecionadores, né, e também profissional de história em quadrinhos, que esse era o meu interesse, conhecer algum profissional de quadrinhos. E você conheceu profissionais incríveis, né? O primeiro foi o Diamantino Silva, que eu não tinha ideia de quem era, né? Mas o Diamantino era desenhista da Gazetinha, então ele é um cara histórico. Anterior até, ele publicou antes do Jaime Cortez. E lá eu conheci o Jaime Cortez, Álvaro de Moya, Reinaldo Oliveira, Gedeone, o segundo foi o Gedeone, que ele era habitué lá, não só. E outros autores, outros, né, desenhistas, eu não consigo lembrar, redatores, Zaé Júnior também, que era do tempo da Editora Continental. Acho que o próprio Maurício de Souza também, não? Maurício de Souza, que ia de vez em quando, ele ia menos do que os outros, né? Mas a presença dele era sempre importante. E a chegada dele, que eu sempre falo que ele chegava meio... Ele era uma pessoa
iluminada e luminoso mesmo. Ele chegava, todo mundo ficava quieto, é uma coisa interessante, muito, muito curiosa. Até hoje, Mas ele né, sempre Franco? foi assim. Até hoje ele é assim, uma pessoa É. que brilha, né? Estive, né, com ele em várias situações, e uma delas que eu percebi nitidamente essa questão foi na Feira do Livro de Frankfurt, durante um jantar. Nós sentamos bem em frente um ao outro, uma mesa muito grande, né, com quem programou aquele jornal, aquele jantar, quem foi uma editora japonesa, e naquele grupo todo, tinha perto de 20 pessoas, ele começou a conversar com a gente, praticamente comigo, diretamente comigo. Na verdade, eu tinha perguntado para ele sobre os 3Ds, que ele tinha acabado de lançar os livros. E ele levantou um copo e foi explicar como é que ele descobriu que funcionava o método de 3D para ele, né? Naquele sistema, porque daí ele fazia os desenhos de um lado do copo e do outro lado para fazer o olho encaixar, por exemplo. Só que quando eu percebi em volta que ele estava falando daquilo ali, tinha aquelas 20 pessoas na mesa, em grupinhos, conversando, mas só que os garçons e outros clientes do lado de outras mesas se levantavam para prestar atenção no que ele estava falando e do jeito dele, contar tranquilamente, com aquele jeito dele, né, do interior de falar e tudo mais, com uma clareza muito grande. Então, ele é uma pessoa realmente muito iluminada. Foi interessante. Foi uma experiência muito legal. E qual foi? E tem algum link do Clube do Gibi com o seu início profissional? Porque, pelo que eu sei, você começou profissionalmente fazendo tiras, correto? No clube do Gibi, que a gente chamava de Clube do Gibi, e chama até hoje, né? Não existe mais, mas todo mundo lembra do Clube do Gibi. Durante ali uns 3 anos, né, que eu fui lá em 71, final de 71, depois comecei a frequentar em 72. O ano de 72 inteiro, 73 inteiro, metade de 74, a gente fazia reuniões aos sábados, quase todos os sábados, encontrava as outras pessoas. Foram várias tentativas e evoluindo para tentar chegar a um desenho profissional. E ali é que eu conheci o SEAB, fui fazer um outro fanzine, que era o Gibi Boletim, e a partir daí, que era o mesmo método também com o linógrafo, e a partir dele é que eu fui, né, chegar até o desenho profissional, mas levou bem uns 3 anos para a gente chegar nas tiras. A questão das tiras é que a gente viu que não tinha a ver exatamente com o Clube do Gibi. Ali a gente via como que eram os quadrinhos. Mas a orientação é que, assim, principalmente do Reinaldo Oliveira, dizendo que era mais fácil desenhar tira e publicar por ser uma coisa curta. Só que a nossa ousadia ou audácia, na época a gente quis fazer uma história de aventura, que era o que a gente mais curtia. Porque também no Clube do Gibi tinha um cara muito legal, que todo mundo conhece, que é o Antônio Sampaio, né? Luiz Antônio Sampaio, que publicava aqueles artigos fantásticos nas revistas Calafrio, do Zala, depois isso nos anos 80, mas ele fazia um fanzine também. Um fanzine onde ele não assinava, que era um fanzine secreto. A gente recebia os fanzines, não sabia quem mandava. Era uma coisa... Tem uma história muito legal. Esse fanzine teve 12 edições, 13, e era o Sampaio que fazia. O nome do fanzine era Opar. E tinha outros parceiros, mas o Opar era em homenagem a Opar, a cidade do Tarzan. Né? E a gente lia como Opar. Mas o Opar... os artigos dele muito bem escritos, e também nos inspiravam a fazer uns bons artigos nos nossos fanzines, que era o fanzine, que era o Gibi Boletim, e depois o fanzine também. E esse fanzine eu acabei fazendo sozinho. Mas é nesse mesmo período. Daí a gente foi fazer... O Sampaio, perdi o link aqui, o Sampaio mostrou para a gente a importância das tiras de aventura do quadrinho americano, que é os clássicos ali, que aquilo era importante. E eu comecei a colecionar as tiras dos jornais. Então eu comprava o Globo, por exemplo, não era todo dia, mas eu comprava os jornais de São Paulo e eu juntava, e principalmente assim, todo dia eu comprava o Jornal da Tarde, porque o Jornal da Tarde tinha uma quantidade imensa de tiras, era o Plays, que era uma série que eu achava muito interessante, né? E também o Steve Hooper, que era uma outra série que eu gostava muito. E eu estudei muito a narrativa do Steve Hooper, porque as aventuras eram muito bem escritas, e o personagem principal era um detetive, mas só que com o tempo, quem passou a ser o personagem principal foi o Mike Nomad, que ele era um motorista de caminhão. Só para contextualizar, eram tiras com continuação, não é, Franco? Eram tiras sempre com continuação, eram histórias longas. Isso, as histórias de tira em quadrinhos que passaram a existir, as tiras de aventura, a partir dos anos 20, 25, né, 1925. A primeira tira foi
do Tubinho, que depois virou o Capitão César, que é um vilão que entra na história e rouba a tira, passa a ser o personagem principal. Essas tiras de aventura, esses clássicos das aventuras, tem Flash Gordon, Nick Holmes, Mandrake, Fantasma, a tira que mais vendia no mundo, e ainda existe, Fantasma ainda é feito hoje, continuado, um episódio por dia. Então, o nosso objetivo foi fazer as tiras, e quando eu e o Seabra fizemos as tiras, a gente levou no jornal para publicar. Sebastião Seabra, né? Exatamente. E vocês Ele apresentaram desses Chucrutes e Capitão Catinga juntos? Não, nós apresentamos o Capitão Catinga, que foi o que a gente fez primeiro. Nós fizemos uma tira de 30 tiras. Como eu tinha uns vizinhos nordestinos, eu via que eles gostavam muito de cordel e tal, eu resolvi fazer uma história dentro dessa temática, porque a gente estava naquele período, 1973, 74, assim, no período de grande migração do Nordeste para São Paulo. Muito maneiro, e dessa vez em São Paulo tinha, porque a cidade estava crescendo muito, foi o tempo do milagre e tal, muitos edifícios, obras, e então mão de obra, né, dos nordestinos feitas. Eu resolvi focar nesse tema, porque também via que os filmes com cangaceiros tinham interesse, e porque eu gostava de faroeste. E a história de cangaceiro não deixa de ser um faroeste, é um western. É muito parecido. E com isso nós fizemos uma série de 30 tiras e levamos para um jornal que era o jornal assim mais popular que tinha, tanto que o nome dele é Notícias Populares. O foco dele era justamente o trabalhador, né? Operário em geral. E o editor aceitou na hora. Assim que chegou o material, ele publicou. Que maravilha. Pronto, imediato. E o material realmente não estava ruim. A gente tem vergonha até de ver uma série de coisas, acho que, né, mas foi o primeiro trabalho feito com sequência, foi bem legal. O que aconteceu no caso do Chucrutes é que quando a tira estava chegando no final, é que a gente se tocou, já está na tira 20, a gente tem que saber se vai continuar e tal. Aí nós fomos para o jornal, eu e o Seabra fomos lá, e o cara falou, não, vocês têm que dar sequência. Quando terminar a tira, né, a tira número 30, tem que sair a tira número 1 da outra história. Daí a gente viu que não dava tempo de fazer a outra. Então nós pedimos, né, para fazer a segunda história. E foi o que aconteceu. A gente fez o Chucrutes, que não era um personagem. Só tinha esse nome de Chucrutes, que era uma tira onde tinham personagens avulsos. Era uma tira de humor. Né? Era como se fosse um cartoon desenhado em quadrinho. Mas só que tinha um personagem, de certa forma, que se repetia muito, que era um careca. O personagem sempre careca, a gente não fazia muito caracterizar. Né? E os desenhos eram do Seabra, não meu, escrevia os roteiros. E aí, quando a gente fez a outra história do Capitão Catinga, o editor falou para a gente continuar com a tira de humor. Tinha dado certo. Aí você ia escrever e desenhar o Chucrutes, e o Seabra continuou desenhando o Capitão Catinga. E aí as duas coexistiram. Passado e eram tiras, tempo, eram tiras diárias? Revisou um pouquinho, mas ele sempre ficou no Capitão Catinga, ele passou a escrever também as histórias do Capitão Catinga. Maravilha. Eram tiras diárias? Sim. Então, a gente fazia as diárias. Todos os dias saíam o Chucrutes e o Capitão Catinga. Depois, passado mais um tempo, nós passamos a fazer uma outra coisa que foi muito legal, um laboratório muito grande, muito bom, principalmente para as revistas da Graphic que a gente veio a fazer depois, a partir de 1979. Nós passamos a fazer também diariamente, a publicar diariamente uma página, uma história que não era uma tira, era uma página. Ela tinha 4, 5 quadros, às vezes menos, né? E às vezes mais. Mas a média era 4 quadros, era uma novela diária. E a história era policial romântica, ela não tinha personagens fixos, porque a história concluía, começava uma outra novela. E nós fizemos uma história que foi A Infiel. Essa história fez muito sucesso. Uma história que teve 80 episódios, acho que foram 80 páginas. Né? Levou assim, quase 3 meses para começar e concluir. Era um trabalho. Esse era mais trabalhoso, e o Seabra se dedicava muito no desenho dessa fase. Ele tinha que desenhar o Capitão Catinga e também desenhar essa novela, que eu escrevia também. Caramba, depois nós dois começamos a revezar. Eu também escrevi e desenhava, e ele também. E foi compilado isso em algum momento, essa novela? Não, em nenhum momento. Isso, quem sabe um dia a gente tem muita vergonha desse material, na verdade, porque era muito mal feito muito às pressas,
Capitão Catinga até tem uma série deles, um período do Capitão Catinga que é bem legal. Assim, graficamente é muito bem desenhado. Tanto que o Capitão Catinga foi republicado. 2 histórias saíram na Grafipar. Tem edições lá de especiais. Grafipar nos anos 80 60, já, não é? 70 páginas, porque as novelas eram de 79 até 83, né? Que existem na Grafipar. Mas esse trabalho nosso saiu em 79. Maravilha. E durou quanto tempo esse período de produção de tiras no jornal, tiras diárias, e dessa novela? Assim, quantos 4 anos? 4 anos, né? Então foi até mais ou menos 77? De 1974 até 78. Até 78. 74 a 78. E ainda na a década novela de começou no segundo ano. E ainda na década de 70 você teve a oportunidade de desenhar o Zorro pela Ebal, não foi? Foi em 79. E a Ebal é uma editora do Rio, assim. Como você chegou à Ebal? Como foi trabalhar com um personagem tão icônico quanto o Zorro? A Ebal era um tipo, sei lá, era muito idolatrada por todos. Ela tinha o reino das histórias em quadrinhos, uma coisa assim, o reino da fantasia. Tinha esse título, né, que os colecionadores gostavam de dizer sobre ela, porque a Ebal era uma editora muito organizada, tinha coleções grandes, tradicional, desde 1945, né? Como nós chegamos lá? A editora ficava no Rio de Janeiro e eu tinha participado de uma revista de humor chamada Clique, que tinha sido criada e feita por um grupo do Rio, né, que eu gostava muito dessa revista e gosto até hoje, né, o Carlos Chagas e o Roberto Azevedo. Eles e tem mais uma pessoa que eu não lembro agora o nome. Eram três artistas que escreviam e desenhavam. E eles fizeram essa revista por 3 números. Foram muito bem feitos esses 3 números, edições com 60 e tantas páginas, e era uma revista na linha da MED. Né? Bem feito, só que eles tratavam praticamente de temas brasileiros, não? Somente paródias de novela, anúncio de televisão e tal. Só que essa equipe toda foi contratada pela Block para fazer uma revista para competir com a MED. Aí um outro grupo, só que de São Paulo, coordenado pelo um editor, né, que faz até hoje, publica o Ken Parker, que é o Wagner Augusto. Ele estudava na mesma faculdade que eu fui estudar depois, né, fazendo jornalismo. Ele reuniu esse grupo de desenhistas e tinha como principal desenhista o Chico Osório, que era um desenhista de animação. E eles fizeram uma segunda fase da Clique. Eu participei do último número dessa segunda fase. E a revista foi interrompida, porque o Chico Osório faleceu. Foi interrompida porque o Chico Osório faleceu, né? Um tempinho, desses meus amigos o Giovanni, que fazia parte da nossa turma ali do Gibi, ele ficou perturbando a gente em 89 para a gente fazer uma visita a Ebal, porque 25 de janeiro ele não trabalhava. Era feriado em São Paulo e no Rio de Janeiro não, então nós fomos para o Rio. Eu, Seabra, o Giovanni e mais uma pessoa que eu não consigo lembrar quem era. E na Ebal, nós fomos super bem recebidos. E para ir para Ebal, já que a gente ia lá e já tinha certo um tempo para se fazer, sabendo que a gente ia, nós marcamos a reunião com antecedência, eu resolvi convidar a turma toda para a gente juntar material, fazer uma edição nova da Clique e ver se dava certo, da gente continuar a Clique. E deu certo. Né? Tanto que assim, nós fomos, levamos o material e voltamos com uma série de observações, o que a gente tinha que corrigir e tal, e 1 mês ou 2 depois a gente já estava com a nova fase da Clique em produção para Ebal, com mais artistas e todos do Clube do Gibi, todos desenhistas, cartunistas que frequentavam o Clube do Gibi. E tinha o Nicoletti, o Cassiano Roda, o Dutra, são caras que faziam também quadrinhos, como eu também fiz, por um suplemento especial que tinha na Folha de São Paulo naquele período. De 75 até 77, existia um suplemento chamado Quadrinhos, que era um suplemento horizontal, um formato horizontal, que publicava quadrinhos da gente colorido. Ali eu fiz uma paródia dos Trapalhões e fazia também o Aeroaperto, que era uma série, né, o Chucrutes e 2 histórias ligadas à imigração nordestina para São Paulo. Também foram histórias mais marcantes. O Arquimedes, né? Mas eram histórias de humor, apesar da tristeza. Mas e como é que você chegou no Zorro? Como a gente fez a Clique e nós fizemos o período da Clique maior, né? A primeira fase teve 3 números,
segunda fase teve 3 números, o nosso teve, acho que 6 números. Depois ainda a revista mudou de nome, passou a sair com o nome de Grifo, né? Quer dizer, uma outra revista já é editada pelo JAL. Como a gente fazia a revista com continuidade, a Clique com continuidade, né? Com datas, prazos, cumprindo prazos, o editor, vendo que assim, ia acabar o material que era publicado na revista do Zorro, Capa e Espada, que era produzido na França. Mas era uma série dos anos 60, que a Ebal estava publicando com atraso de quase 20 anos ali. Estava acabando o material, então eles nos convidaram para dar continuidade. E a gente estreou fazendo a metade de uma revista, porque a história que eles tinham, França, foi a outra metade, e dali para frente a gente continuou com as edições inteiras. Eu acho que foram 14 edições. Poxa, que legal. Nós fomos até 82 ou 83, e ficaram histórias inéditas. Quando eles interromperam o Zorro, nós temos 2 histórias inéditas do Zorro. Interessante, interessante. Eu percebo que você fala muito no plural, né? Nós e tal. Você fez parte de um grupo já desde o seu fanzine inicial, né? O Frama, depois no Clube do Gibi. Nos anos 70, principalmente, você teve uma parceria muito próxima com o Seabra. Nos anos 80, uma parceria com o Vourney, né? De Almeida de Souza. Então, eu senti, estudando a sua história, assim, que você tem esse poder agregador, assim, né? Você gosta de trabalhar com parceiros, com grupos, né? Sim, e eu me identifiquei muito. Com... Eu me identifiquei muito com isso, assim, né? Porque meu começo também foi fazendo parte de um grupo, né? De um coletivo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas parcerias para você. Desde o próprio Gibi, né? Quer dizer, começa no fanzine da escola, que era em grupo, depois em dupla, mas de qualquer forma, no Gibi eram vários autores, vários colaboradores. Com a Clique, tinha mais gente ainda, todo o pessoal. E apesar da gente ter muita questão de você ter muito trabalho individual, né? E quando fomos para a Grafipar também foi um grupo. O Cláudio Seto veio para São Paulo convidar, né, as pessoas para formar um grupo para produzir para a Grafipar. Também não era um artista só. As reuniões foram feitas, inclusive uma delas foi na minha casa, já assim com 7, 8 pessoas. Mas nesse período, no tempo da Clique mesmo, teve um outro caso que o Moretti, que fazia parte do nosso grupo, né, ele tinha vendido a ideia para um jornal da região lá de Campinas, de se fornecer as tiras que a gente fazia, porque tinha uma peculiaridade ali do grupo do Clube do Gibi. Os autores novos, né, fora Maurício de Souza, Inácio Justo, né, o Moya, esses autores mais os veteranos, os novos, todos nós fazíamos tiras diárias. De aventura, só eu e o Seabra fazíamos. Fomos, então, levados pelo Moretti, como grupo mesmo, fornecer material para esse jornal de Campinas. Nesse mesmo período, também passei a vender tiras para outros jornais, Jornal de Curitiba, de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e outros amigos também que faziam parte do grupo, cada um tentava em uma região diferente vender. E nós formamos um grupo, um tipo de como uma cooperativa, na verdade, e a gente fornecia as tiras para esses jornais. E isso durou um bom tempo também, 1 ano e meio, mais ou menos. Para tiras diárias é muito pra tempo. Gente era muito. Hoje eu vejo que 1 ano e meio não é nada, né? Para tiras diárias. Hoje, e também assim, a gente teve a oportunidade de fazer tira diária no período que se publicava tira diária, né? Hoje é possível fazer tira diária com muito mais facilidade, né? Publica na internet, né? Tem várias outras mídias, né? Faz colorido e tudo mais, mas dá um trabalhão fazer tira diária. Dá um trabalhão, sem sombra de dúvida. Pois então assim, você citou a Grafipar aí, né? Que disse que teve até uma reunião na sua casa, o Cláudio Seto, se eu não me engano, estava convidando pessoas para trabalhar na Grafipar. E aí a Grafipar tem uma curiosidade, assim, para quem não conhece a história do quadrinho nacional. Na verdade, me corrija se eu estiver errado, vocês tiveram que se mudar para Curitiba, né? E morar numa espécie de vila de quadrinistas, não isso? Foi. Hã? Isso é uma coisa assim, meio lendária, bem lendário isso, né? Mas não fomos obrigados a mudar, né? O que aconteceu é que houve um convite para a gente mudar para lá, porque o Seto também não era de Curitiba. Ele foi morar em Curitiba e gostou da cidade e acabou convidando, e alguns autores foram. A vila que foi porque o Seto alugou
a casa para uma pessoa, conseguiu a casa de uma pessoa, que se não me engano foi Itamar Gonçalves, primeiro, logo em seguida o Gustavo Machado. Gustavo Machado era do Rio de Janeiro e o Itamar também do Rio. E eles mudaram para lá, e depois foi o Watson Portela, o Fernando Bonini e, por último, eu. Então, todos nós morávamos numa casa assim, uma do lado da outra. Ou o fundo de uma casa dava para o fundo da outra casa, né, com duas ruas paralelas. Então, ali virou um núcleo, realmente, mas já existiam os desenhistas curitibanos que faziam os quadrinhos para grafar, que era o Eros Markovits, né, o Miran, e outros mais cartunistas, né, o Recamoso e tal, que faziam os quadrinhos lá. Mas essa turma que foi, né, virou essa lenda, porque nós ficamos realmente esse período todo, de 80 até 83, 84, né, morando lá e produzindo para eles. Quando nós fomos para lá, inclusive eu não produzi exclusivamente para grafar, porque eu fazia o Zorro ainda, continuando fazendo o Zorro, mantive lá em Curitiba. E o Watson chegou a fazer alguns trabalhos para Rio Gráfica, Watson né, que é um Portela, né? faroeste. Watson Portela. Ele fez uma história que nunca foi publicada, uma revista chamada Cote 45. É um trabalho maravilhoso. Ele desenhou 3 edições. No mesmo período que tinha o gibi Carga Pesada. Sim, sim. Me tira uma dúvida, o Mozart Couto também estava nessa turma, na Grafpar? Sim, o Mozart foi, acho que, um dos autores que mais produziu, mas o Mozart nunca saiu de Juiz de Fora. Ele sempre morou lá, mora até hoje, ele produz diretamente de lá. Uhum. E aí você... Não saiu nem do mesmo bairro, nem da mesma casa, eu acho. não duvido. Desde que nasceu, ele está no mesmo... Desde que nasceu, está no mesmo bairro, no mesmo local. E aí, foi nesse período que você criou 2 personagens muito bacanas, um chamado Zamor e o outro Ultra Boy, é isso? E o Zamor você escrevia, chegou a ser ilustrado pelo Mozart Couto, pelo Watson Portela, Gustavo Machado, e o Ultra Boy já era um pouco mais infanto-juvenil, estilo mangá. Me fala um pouco sobre esses personagens. Me fala um pouco sobre esses personagens. Tem outros personagens também, mas esses são os que são mais fortes, né? No caso, o Zamor eu fiz em São Paulo ainda, antes de mudar para Curitiba, né? E é um personagem que eu já criei em 1972, 73. Ele tinha outro nome e quando surgiu a oportunidade de fazer uma história numa das revistas da Grafipar, e eu consegui fazer isso, fazer uma história de um personagem selvagem, meio Tarzan e tal, só que todo assim, o aspecto desse personagem ele é extenso, a história dele é extensa. Ele é um cara que não se sabe a origem dele, ele usa uma adaga que ela volta para a mão dele e tal, e ele ele é muito inteligente em relação aos personagens, aos outros elementos da tribo onde ele convive, ele é solitário e tal. É uma história, um personagem selvagem. E o Mozart sempre gostou de histórias de bárbaro e de selvagens, e assim que eu publiquei o personagem, ele falou, a gente conversou bastante sobre isso, né, que a gente trocava muitas correspondências naquele período, a gente escrevia carta mesmo, o Shimamoto, né, Júlio Shimamoto, o Mozart Couto, o Watson Portela, todos o pessoal, eu trocava muitas correspondências com a maioria dos desenhistas dos outros estados, e surgiu a oportunidade de se fazer uma edição que não fosse daquelas vendidas em saquinho, que não era proibida, não era uma revista para adultos. Eu podia fazer uma edição inteira, de 96. Por sorte, o Mozart já desinvestou-se a desenhar ali. Ele podia fazer as histórias e ele desenhou 2 das histórias e escreveu uma delas. Então, uma edição grande. Inclusive, essa edição deve ser reeditada em breve, mas não como ela está ali, ela é agregada às outras coisas que o Mozart fez. Tem coisas novas, tem coisas inéditas, né, que a gente fez e eu também cheguei a fazer e não foram publicados. Então, o Zamor é um personagem selvagem que, mesmo com essa reedição, não vai contar tudo ainda, não vai chegar na parte principal da história, que o início dessa trajetória desse personagem está na história que o Gustavo Machado desenhou, e o Watson também, e o Antônio Lima também. Eu também desenhei. Nós, como equipe, começamos a contar a origem do Zamor, né? Que é uma história que envolve Atlântida e tudo mais. Então, foi essa possibilidade, realmente é uma história. As histórias são bem legais. Eu sou naturalmente suspeito, e o Mozart fez histórias muito boas, desenhou muito bem.
e escreveu umas histórias muito legais. Eu já quero Aí ler, eu teve já o quero ler. Ultraboy. Sim. O Ultraboy foi porque, com as tentativas, a Grafipar era um laboratório, né, total, ali. Experiências e mais experiências. A gente chegou a fazer um tabloide também, fizemos outras coisas. Mas o Ultraboy, com a possibilidade de fazer um gibi colorido dentro dos padrões que existiam nas bancas, em formatinho, o Seto fez o Super Pinóquio, que era Super Pi, na verdade, que era a versão dele de história do Pinóquio, meio do Astro Boy, né? Era e ele fez o Super Pinóquio, e para imprimir junto, porque naquele período se fazia revistas informativas, tinha que imprimir de 2 em 2 edições. Como o Zorro também, a gente fazia aquele formato, fazia com que a gente tinha que entregar 2 edições do Zorro para serem impressas juntas. Então, a outra edição, eles resolveu fazer um outro título, e o Watson estava muito envolvido com o gênero mangá. Ele estava apaixonado pelo mangá, que ele tinha descoberto os mangás apresentados pelo Seto, e uma série que tinha feito sucesso na TV e tal, era Robô Gigante. Então eles resolveram fazer o Robô Gigante. Aí, para fazer essa edição, era uma edição com muitas páginas e tal, o Watson, né, me convidou, abriu, né, um espaço dentro dessa revista para eu criar um outro personagem que poderia ser, para ser um complemento da edição. E daí que veio a ideia de fazer o Ultra Boy, na verdade, um pastiche, uma homenagem ao Ultraman. Né, que eu não tinha realmente muita ideia. E o prazo para se fazer essa história, isso eu me lembro, que era muito curto. Eu tinha que fazer assim, em menos de uma semana, a história toda. E quando eu Quantas fiz aquela páginas? primeira história, eu já fiz uma segunda história. Tem 12 páginas. Nossa. Mas naquele período a gente fazia em preto e branco, eu desenhava em preto e branco, e quem fazia as cores era a gráfica, a própria gráfica. A gente tinha que indicava só, fazia um overlay, né? Colocava um papel vegetal em cima, indicava as cores com lápis de cor ou canetinha e tal, hidrográfica, e ali na gráfica que eles transformavam em cores. E também tinha uma limitação de cores absurda, a gente podia usar no máximo 10 cores, né? E não tinha subtons nem nada. Então, eu fiz a segunda história, que o que aconteceu é que, cadê eu? Estava com ele aqui na mão. Rapaz. É que saiu o Ultra Boy. Que legal. O Ultra Boy saiu, nós lançamos na Comic Con, né, na CCXP, em 2018. Que legal, em 2018. Essa edição, até com preço aqui da CCXP, essa edição é que voltou de lá. Mas só que essa aqui é a segunda edição, que foi a editora Criativa que fez, e essa edição ainda tem em catálogo. Mas essa edição foi feita por insistência assim, de um amigo, Dario Chaves, jornalista, que falou, pô, publica e tal, e ela é colorida, só que ela é muito mais bem impressa do que a da Grafipar. E a segunda história que eu escrevi na época da Grafipar, ela está aqui. Ela foi desenhada pelo Maurílio Perilhar, que é o meu parceiro mesmo, assim, do Ultraboy, porque tudo de novo, que a gente estou produzindo uma nova história do Ultraboy, que é longa, tem 80 páginas, e ele que vem desenhando junto com outras pessoas. De novo, o grupo. São 5 pessoas fazendo, tem vários episódios e tal. É muito rico isso, trabalhar em grupo. E está no catálogo da editora Criativa ainda, né? Está no catálogo da editora Criativa, exatamente. Essa capa tem uma particularidade muito legal. Assim, o Ultra Boy, o Osamu Tezuka teve no Brasil em 86. O Osamu Tezuka vai poder explicar melhor quem é ele, talvez, né? Que é Sim, o mestre do mangá. Do mangá. Exato. É o cara que criou o mangá de olhos grandes, o mestre do mangá. Considerado o pai do mangá. Ele veio ao Brasil, né? a convite da Abrademe. Isso. E ele veio, e ele foi pela Abrademe, que é a Associação Brasileira, né, de Desenhistas de Mangá, dos anos 80, do Francisco Norio. A exposição do Osamu Tezuka era o máximo. E junto dessa exposição, nosso Ultra Boy aqui é original, junto com os trabalhos do Osamu Tezuka. Isso foi uma grande glória para mim, né? Foi o trabalho em preto e branco, que foi feito num sulfite A4, né? Que eu não tenho mais esse original, porque ele desapareceu com o tempo, mas ele, né, tem as reproduções. Um tesouro, o que aconteceu, né? É que na entrevista com o Osamu Tezuka, ele pegou os originais, tanto que eu mostrei os originais do Ultra Boy para ele, estava na mão dele, ele olhou e virou para mim e falou, você gosta muito do Homem-Aranha, né? Que os enquadramentos têm muito a ver com o tipo do Homem-Aranha e tal. Inclusive, uma coisa, o personagem que se transforma no Ultra Boy é uma caricatura do Claudio Seto, né?
E o olhar, né, que é mais o Homem-Aranha e tal. E eu falei que sim, ele falou, então, ele me falou, então faz Homem-Aranha, porque o mangá jamais vai dar certo no Brasil. O mangá é uma coisa só para o Japão. Então, Dessa vez ele não ele acertou, também hein? errou. É, Dessa vez ele não acertou. dessa vez ele acertou Perguntou, quem muitas foi que coisas na mandou? vida. Ele falou, quem mandou você fazer mangá? Foi essa expressão que ele usou. Eu falei, foi um japonês, foi o Cláudio Seta. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Tudo bem nada, ele também não gostava, não gostou da ideia. Não. Não gostou, né? Eu acho que ele estava vendo ali concorrentes, talvez, não sei. É, Franco, então, em 84, eu acho que com o fim da Grafpar, o Grafpar terminou em 83, se eu não me engano. Um ano depois você fundou sua primeira editora, né? A Maciota, também conhecida como Press. Se eu não me engano, sim, eu não fundei a editora Maciota, quem fundou foi o Paulo Paiva e Paulo Paiva Lima, junto com o Rivaldo Chinês. Os dois, assim, eles faziam reuniões no estúdio que eu tinha com o Seabra. A gente dava os palpites lá, mas nem tanto, porque eles tinham as ideias de fazerem e tal, e eles ficaram um tempão tentando saber o que fazer. O Paiva tinha publicado o Maciota na revista Placar, tinha feito muito sucesso, e né, juntou o dinheiro ali e resolveu virar editor. E nessa ele quis fazer o Zorro, capa espada, que estava num período que, sabe, é de domínio público, aí Bal parou de publicar, aí saía filmes feitos na Itália que não tinha, nem constava o nome do Johnston Curry, que é o McCulley, né, que era o criador, saía histórias no México e tal, então vamos fazer o Zorro. E, naturalmente, eles estavam no escritório no estúdio de quem fazia o Zorro para a Ebal. A gente já tinha parado de fazer, mas nós fizemos uma edição do Zorro para eles. Na verdade, nós fizemos 2 edições. Só que vendeu muito mal o Zorro naquele período da Maciota, e também foi um período que a inflação começou a detonar, né? E aconteceu da Maciota, o Rivaldo saiu da Maciota, né? E entrou um outro sócio, o Benamino Guimarães. Eles mudaram a sede da editora do centro da cidade, né? Mudaram para a região dos Jardins, e lá virou Press. Mas só que os quadrinhos continuavam sair com o título, o selo da Maciota. E foi onde eu publiquei os meus gibis de terror, que era Mundo do Terror e outros. Mas o fundador da Maciota Press foi, até o fim dela, da nossa fase, foi o Paulo Paiva Lima. Tá. E eu passei a ser sócio dele, né, do Paiva. É isso que eu ia perguntar. Na Maciota. Se você também trabalhou como editor lá na Maciota. Foi onde eu comecei a trabalhar mesmo como editor. Porque na Grafipad eu cheguei a ser assistente do Seto num período curto. Foi quando eu aprendi a editar, a selecionar material, ver como fazer todo esse trabalho gráfico, né, que é complexo, né? E na Maciota é que eu comecei a aprender. Só que a Maciota tinha um problema terrível. Foi uma escola muito boa, mas ao mesmo tempo com muitas limitações, porque nunca rodava assim no mesmo formato, na mesma papel com a mesma gramatura. Então isso gerou revistas muito diferentes, né? Tem revista que tem 20 centímetros de altura, outra tem 18,5, no número seguinte sai com 22, então ficava uma coisa meio... Ficava feia, né? Fica feia, a gente vê as edições impressas. E difícil para o editor, né, eu acho. Dificultava o trabalho do editor. Sim. Não tinha essa Mas era um período vendia tudo que a gente produzia, e ia para a banca, vendia. As tiragens eram pequenas, eram tiragens de entre 8 mil e 10 mil exemplares, mas só que a inflação comia todo o lucro. Era um período terrível. Que para hoje é uma tiragem imensa, né? 10 mil exemplares, hoje em dia é uma tiragem imensa. Pois é, hoje a gente, quando se fala hoje dos álbuns, só que a revista era muito barata, né? Não é como um álbum hoje, né? Como, sei lá, o Ultra Boy mesmo custa 35, né? Sendo colorido, e o normal é R$30, como isso aqui, R$30, que é preto e branco, capa dura, capa dura não, capa cartonada, bem feitinho. Então. Mas os gibizinhos naquela época eram um gibi simples, 32 páginas, formatinho ainda. Mas a tiragem realmente muito maior do que de hoje. E durou quanto tempo esse período da Maciota da Press com você lá? Foi de 84, né, que eu fui desde o começo, desde o primeiro produto, que foi o Zorro, né? Depois, quando a editora dá certo, porque foi por insistência minha, aí sim, para fazer a revista Close, que eu achava que o único jeito deles
salvarem o prejuízo que tinham tido com o Zorro, era fazer alguma coisa, né, de quadrinho erótico que tivesse retorno de banca. E naquele período estava forte, né, esse tipo de venda. E aí a editora se calcou, né, se baseou nas produções. Tinham outros títulos, muitos outros, né, e tinha inclusive uma revista que vendia muito, que era a revista do Afanásio Jazade, que era um cara que tinha um programa de rádio policial em São Paulo. Então a tiragem da revista dele era muito maior e vendia muito mais. Vendia naturalmente em São Paulo, na região, né, do estado de São Paulo, Paraná e tal. E esse período foi de 84, 85, no final, né, essa passagem, de 84 até 87 para 88. Legal, 4 legal. anos também. São os ciclos, né? Normalmente as editoras, né, de quadrinhos brasileiros, de banca, pode ver que, historicamente, a gente vê que todas têm ciclos de 3, 4 anos. Sim, sim. E nesse mesmo ano, ali, 84, se eu não me engano, você ajudou a criar a Associação dos cartunistas, quadrinistas e cartunistas do estado de São Paulo, né? Junto com o Jal, Gual, Vorney de Souza, Já igual, não é isso? isso, Então, assim, qual a importância? isso. Porque Orfeliano, eu enxergo isso Orfeliano como... Almeida, da Medo. Ah, legal. Eu enxergo isso como um passo a mais daquele clube que você fazia parte, do Clube do Gibi, só que agora de uma maneira mais organizada, como uma associação, né? Qual a importância de se organizar e criar associações aqui para a nossa categoria, né? Para a categoria dos quadrinistas? Eu acho que os quadrinistas brasileiros sempre tiveram essas associações, sempre fizeram, Sim, né? Porque, historicamente, a primeira é do começo dos anos 60, que tem o Júlio Shimamoto, Maurício de sim. Souza, o Valdir Gaiara, né, o Luiz Seidenberg e outros, né, Luiz Aragão. Inclusive, eles estavam sediados num lugar interessante, que é no Edifício Martinelli, que também é um edifício histórico em São Paulo. Fora essa associação, tinha também a SETPA, em Porto Alegre, né, que tinha o Seidenberg, o Shimamoto também, de novo, e na verdade essa associação tem a ver uma coisa com outra, né? Todos eles faziam essa parte nos anos 60. Quando chega a Revolução Militar, essa coisa é abafada, apesar de ter uma lei aprovada, porque essa associação paulista, né, e todo esse movimento, ter-se os direitos de se produzir quadrinhos brasileiros e uma porcentagem, garantir uma porcentagem de publicações brasileiras nos jornais, assim como nas revistas, que normalmente são de obras estrangeiras, porque as obras estrangeiras são muito mais baratas do que as nossas, naturalmente, elas já vêm pagas, né? Já publicou, vendeu, deu lucro lá fora. Inclusive, as tiras estrangeiras sempre vieram, quando vieram no começo dos anos 40, o Brasil vieram de graça mesmo. O que aconteceu é que essas associações buscavam essa luta, né, de ter espaço para o quadrinho brasileiro. Tivemos uma lei aprovada que não entrou em vigor, foi aprovada pelo Jânio Quadros. Depois, existiu nos anos 70, eu fiz parte de uma outra associação muito séria, né, que era a Agraf. Inclusive, assim, quem batalhava bastante nessa associação era o Enfio, né? E a Agraf tinha esse F no final, porque ela agregava também os fotógrafos e as reuniões eram feitas no Sindicato dos Jornalistas. Legal. Laerte era até um dos diretores. E tinha além do Enfio, existia o diretor da Agraf, foi um desenhista que não era de quadrinhos, era um ilustrador, que era o Elifas Andreato, né? Mas tinha lá o Paulo Caruso, o Chico Caruso, a turma, e estava eu lá também no meio da turma, né? Depois disso daí, e o Jal também fazia parte da Agraf. No começo dos anos 80, aconteceu do Orfeliano Almeida, que fazia a revista Medo e produzia coisas para a VEC. Ele descobriu, porque através de um artigo do História dos desenhos, História da caricatura e tudo mais, que tinha existido o Inhoquim, feito pelo Ângelo Agostini. Então, para se fazer um evento para comemorar essa questão do quadrinho brasileiro e tal, que tinha uma data redonda naquele período, se não me engano, era 80 anos do lançamento do Inhoquim, ou 100 anos, eu não lembro. Eu acho que, sei lá, não lembro, foi 100 anos, acho que foi 100 anos. Eles, não, tem que fazer as contas aí, mas foi em 1869, e já tinha passado o 100 anos.
daí foi se falar disso, de descobrir, publicar, comemorar isso daí, que daí surgiu essa questão dos artistas, cartunistas principalmente, a grande maioria fazia cartoons, eram assim agregados do Salão de Humor de Piracicaba, Salão de Humor de Teresina, de outros lugares, e aí se fundou essa associação, né, dos quadrinistas brasileiros, só que a que funcionou até hoje, que foi o Jal foi o primeiro diretor, o Ofeliano fundou no Rio e teve uma sessão também no Rio Grande do Sul e uma no Nordeste, mas só ficou a de São Paulo. Tudo isso, e ela foi carregada pelo Vonei Almeida de Souza, que fazia os fanzines, quadrinhos. Ele é que manteve a AQC viva nos últimos 30 anos, eu acredito. Com o prêmio Ângelo Então, esse Agostini, movimento, inclusive, e né? o Jal, foi quando surgiu o prêmio Ângelo Agostini, em homenagem a justamente essa data, porque no primeiro evento que teve da AQC, primeiro evento com premiações e tudo mais, né, teve o prêmio Ângelo Agostini. O que sobrou, na verdade, da AQC é essa premiação anual, exposições, mostras, poucas coisas, mas esse evento anual que é legal de ter a própria, que envolve a categoria toda, né? No começo era uma associação não tão forte em termos assim, em termos de representatividade de categoria, como um sindicato ou mesmo uma cooperativa. Ela é mais tem essa força de poder premiar, né, o que foi produzido no ano anterior, né, valorizar o trabalho, né, do artista brasileiro. E não é paulista só, apesar da edição ser feita em São Paulo, ela vale todas as publicações do Brasil inteiro, inclusive a grande maioria que recebe o prêmio não é de São Paulo. Então, o que é interessante é que depois é que surgiu o HQ Mix, que foi criado pelo Jal, que saiu, né, da AQC, para fazer um outro tipo de evento, um evento que era mais ligado à televisão no começo, mas depois ganha força própria, né, e é um evento muito forte, muito festivo, muito legal. Muito legal. Isso Os dois são valoriza muito, realmente a nossa os categoria. dois são muito importantes, né, para a gente, para o nosso mercado, sem sombra de dúvida. E são frutos dessa iniciativa de vocês ali nos anos 80, né, 83, 84, mais ou menos, né? Bem, continuando então a sua história é muito rica, é impressionante. Eu fico aqui ouvindo e viajando no tempo, né? Com o fim da Press, o seu próximo passo foi atuar como editor na Nova Sampa, é isso? Tem um degrauzinho aí que eu fiquei, foi na Best News. Mas Uhum. nesse período que eu estava na Press, eu também, para mim, pessoalmente, né, um trabalho que eu fiz foi fazer ilustrações diárias e também fazer tira diária para o jornal Folha da Tarde, que é um jornal que não existe mais. Ele se Uhum. fundiu, o Folha da Tarde se fundiu com Notícias Populares, virou um jornal chamado Agora, que existe até hoje, circula até hoje. Na Folha da Tarde é que eu tinha, né, como obrigação fazer de 4 a 5 ilustrações por dia. Isso faz com que a gente, né, melhore muito no trabalho de desenho só, não só no desenho, mas também na criação, né, e concepção de cartoon, charge. Depois de uns 3 anos, eu fui fazer uma página tratando de história em quadrinhos, falar de histórias em quadrinhos. Era uma página inteira, que era publicada às sextas-feiras, depois aos sábados, coisas assim. E era uma página colorida, porque o jornal tinha essa possibilidade de publicar essas reportagens coloridas. Eu falava naturalmente de lançamentos daquele período, Com que era uma textos coisa de seus, jornalismo ilustrações mesmo. suas, é isso? Não, só com textos meus. As ilustrações eram as ilustrações originais. Então eu falava do Uhum. lançamento daquela semana, tipo uma minissérie do Batman, Uhum. ou um quadrinho europeu que tinha saído, ou um quadrinho brasileiro. Tentava publicar bastante quadrinhos brasileiros. Falei até do Fetichasta, que fui eu mesmo que publiquei, mas também pedi para um outro colega escrever a respeito, né? Mas assim falava de outras coisas, né? De autores todos, né? O máximo de quadrinhos brasileiros, sempre falar das revistas do Zala, por exemplo, né? Já não tinha as revistas da Maciota para a gente ficar falando delas. Mas também foi um período desse, né, de 85, 86. Essa fase já pegamos assim, o olho do furacão do quadrinho para maduro no Brasil. Eu gosto de frisar que
o quadrinho mudou a partir do momento que surgiu Tartarugas Ninja. Esse é o ponto né, de conversão da história em quadrinhos, que era para criança, quando passa a ser quadrinhos feitos para leitores maduros, que é adolescentes maduros e tudo mais. Porque a paródia do Tartarugas Ninja despertou um outro público, isso nos Estados Unidos, por causa das distribuidoras, quando surgem as comic shops, vira totalmente o mercado, e a evolução do quadrinho, né, do tradicional, né, da DC, da Marvel, passa a, né, ter esse foco, e hoje basicamente é só isso. Né? Lógico, passado aí 40 anos, 30 anos disso, as coisas mudaram. Porque depois do Tartarugas Ninjas é que, né, explodiu, né, Cavaleiros das Trevas, Watchmen, e daí também no Brasil começou a se descobrir o quadrinho europeu, que vinha por causa de Portugal, principalmente por causa do material da editora Ibérica, Ibérica Liber, né? Surgiu Calvin Haroldo. Então tem um período fantástico. A gente pega assim, o que é de melhor, né? Se for fazer a lista dos 100 melhores quadrinhos, né, publicados nos últimos 50 anos. Acho que 80 dos 100 estão desse período. Né? Segunda metade dos anos 80, né, Franco? Eu achei muito interessante você pontuar Tartarugas Ninja. 87 até 92. Isso, você pontuar Tartarugas Ninja como um ponto de virada. Mas né? Pode falar. Eu percebi isso depois, não foi no período, não. Né? Sim, não foi na hora que eu descobri isso. Não percebi isso naquele momento. Só fui perceber depois. A gente vai, né, pegando uma linha do tempo e vê isso. Eu só queria abrir um parêntese aqui para quem só conhece Tartaruga Ninja dos desenhos animados ou dos filmes. Ele surgiu como um quadrinho underground americano, né? E que fez um sucesso estrondoso a ponto do criador da Tartaruga Ninja, um dos criadores da Tartaruga Ninja, se tornar depois editor da Heavy Metal, né? Da revista Heavy Metal, que é a versão americana da Metal Hurlant. Então, Tartarugas Ninja, e era uma paródia que brincava um pouco com a história do Demolidor no início, né? Com a origem do Demolidor. Então, assim, só para pontuar, para quem está nos ouvindo e vendo, entender de que Tartaruga Ninja a gente está falando aqui. O Tartaruga Ninja dos quadrinhos originais, se eu não me engano, foi lançado recentemente pela Pipoca e Nanquim, né? Então também está em catálogo aí para quem quiser conhecer. O Tartarugas Ninjas, ele era do Ronin, do Frank Miller, e o Demolidor do Frank Miller. E eles brincavam mais com aquele tipo de traço, todo sujo e tal. Isso, perfeito, perfeito. E aí você foi para a Nova Sampa, é isso? Daí eu publiquei na Best News algumas coisas, daí que eu fui para a Nova Sampa. E a Tartarugas Ninjas foi publicado para a Nova Sampa nesse período. Mas não fui eu o editor. Né? Foi exatamente em 91, 92, quando eu cheguei na Nova Sampa, já estava em produção a Tartarugas Ninjas. Eu comecei fazendo uma coleção chamada Invictus, que eu dei esse nome para a coleção por causa dos gibis da Ebal, que eu acho essa expressão muito legal. Esse nome é muito legal. É uma coleção em pocket, de muito mal impresso, mas que foi ali que se publicou muitas coisas clássicas de Batman, Super-Homem, Mulher-Gato, Coringa, né? A Legião dos Super-Heróis, que tem as histórias muito boas, que era o Vorney, inclusive, quem produzia essas revistas. Essa parte parte de produção gráfica das revistas, escolha de material, tudo mais, né? Legendas, tudo mais, o Vorney fazia. Na Nova Sampa você atuou principalmente como editor, você também como autor? Ali. Também como autor, mas a produção era muito grande. Era mais como produtor, né, e editor do que como autor. Mas eu cheguei a fazer, escrevia matérias também, fazia coisa que estava legal, que era a revista Cinema e Quadrinhos, né? E o forte depois foi um boom mesmo, né? E era difícil a gente conseguir até dormir. A produção era muito grande. E foi até quando a experiência com a Nova Sampa, Franco? Foi até 98. Foi até 98. Quando eu fui para a Mitos. Né? Você ajudou a fundar a Mitos, é isso? Isso. Junto com o Elcio de Carvalho, né? Conta um pouco da criação da Mitos. E o Dorival. A gente estava naquela briga de... Nós éramos estúdios, né? Eu tinha meu estúdio, o Elcio tinha o dele e o Dorival tinha o dele. E a gente fazia trabalho terceirizado. Produzia, né, o Dorival fazia o texto para Globo, fora outras coisas para Abril, o Elcio, muita coisa para editor. Tentando ainda, né? Eles não tinham começado, mas logo em seguida já começaram também a produzir material para os Estados Unidos. Era um período de efervescência mesmo. E nessa a gente, né, conseguiu se reunir para fazer edição própria. A primeira publicação que nós fizemos foi o
uma edição do Deodato Filho, que era Santa Claus. Foi o Volney que fez a produção, inclusive. Que E a legal. partir daí que foi surgindo brecha da Dark Horse e coisas assim. Porque também a Abril, a Globo, eles já não estavam, eles tinham tido no outro período, né? 10 anos antes, que vendia com tiragens muito grandes, as tiragens estavam diminuindo já. Uhum. Também tinha isso. Pô, legal. E você ficou na A Mitos gráfica, durante... que é outra história. Foram 2 anos para 3 anos. Uhum. Mas aí foi mais uma questão de que eu mudei de São Paulo. Foi uma questão que eu fiquei muito doente, tinha muito problema de violência aqui em São Paulo e eu resolvi mudar, sabe? Que negócio de dar uma parada total para tudo. Uhum. E daí que eu fui morar em Vinhedo, no interior de São Paulo. Que não é longe da capital, né? 60 quilômetros. Mas passado um ano já voltou a vontade de fazer as coisas em São Paulo de novo. Aí voltei a produzir para a Nova Sampa e passei a produzir para a editora Scala. Legal. Algumas coisas para mim. Como freela, nesse caso? Exatamente. Sempre como produção de estúdio, né? Sempre Como trabalhei. produção de estúdio. Uhum. Trabalhos assim pessoais, sozinho mesmo, acho que só de 2014 para cá. Porque eu sempre trabalhei com estúdio e com equipe. Mesmo agora ainda faço trabalho com equipe. Quando eu percebo, já montei uma equipe de novo. Certo? Que legal. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, Depende Franco. É uma da característica muito clientela, forte né? da sua história. É legal. Você é agregador, assim. Uma coisa até que me veio como na no caso cabeça. do Quaresma, que é atual, né? Os trabalhos de adaptação, de literatura, é feito em equipe também, né? Tem nosso time já tem E eu, 6 autores. E eu sinto e percebo que você pega na mão de muita gente e ajuda e resgata, né? E lança, gente, deve ter lançado também gente nova como editor, né? Vou até abrir aqui um espaço que não estava nem na minha pauta. Assim, você poderia lembrar assim, alguns artistas brasileiros, claro, que você ajudou a resgatar de alguma forma, ou lançou como editor no mercado, assim, que você sente um orgulho, uma honra de ter ajudado? Uma pessoa que eu tenho orgulho e honra mesmo é assim, o primeiro o Joe Bennett, né, o Belém Nascimento, que esse realmente, além de ser um grande amigo e tudo mais, foi importante num período, né, do início da produção dele, a gente fazia algumas coisas juntos, né, publiquei Família Titã dele, do Jean Danton, que eu acho muito legal, eu acho uma obra muito, muito importante. Muito legal. E também assim, publiquei muita coisa do Deodato, mais de questão de amizade, Deodato Filho, Marco Deodato, que a gente tem contato até agora, né? Mais frequente, mas não, assim, o Deodato fez a carreira dele sozinho. O Deodato já surgiu pronto. O trabalho dele é impressionante desde sempre, mas desde os tempos dos fanzines eu conseguia publicar algumas coisas na pressa, num período que não tinha espaço onde publicar essas coisas. Então tem trabalhos deles legais. Tanto que assim, nós publiquei junto com uma coedição, ópera gráfica, com a Criativo daquele trabalho dele, do 3.000 anos depois, álbum capa dura, mais uma edição muito legal. Também publiquei, não faz muito tempo, a versão dele de humor, né, os quadrinhos do Deodato, cartoons, né, do Deodato, uma coisa mais familiar dele, uma coisa diferente. Pouca gente conhece, né? Realmente, assim, eu me orgulho desses dois. Publiquei o Marcelo Campos, o primeiro trabalho do Marcelo Campos, que eu publiquei também, na pressa. E foi até uma coisa curiosa, assim, que ele surgiu, ele foi lá para mostrar os trabalhos do irmão dele, que desenhava, né, também e tal. Mas eu dei o roteiro para eles fazerem e tudo mais, e quem trouxe o roteiro desenhado foi o Marcelo. Ele fez de uma forma que eu não acreditava, ele era muito novo, acho que ele tinha 14 anos, ele desenhou uma história de 20 páginas, uma história impressionante. Foi muito legal. Um cara sempre forte, né? De fazer histórias, de enfrentar desafios. Tanto que eu sou o primeiro desenhista brasileiro a publicar dentro desse, que abriu essa trincheira aí para se publicar quadrinhos super-heróis, foi o Marcelo. Sim. Pela Arte Comics, né? Sim. O Watson Portela também estava nesse grupo, né? Se não me engano. O Watson, mas ele não publicou os super-heróis, né? Não chegou a produzir super-heróis. Que foi publicado nos Estados Unidos foram os quadrinhos dele da Grafipá. Mas ele publicou na Europa, que aí também é uma outra fase. No tempo nosso ali da press, quando acaba a press, o Mozart, por exemplo, o Mozart, o Rodival, principalmente o Roberto Kusumoto e o Seabra, muitas coisas do Seabra, e o Ataíde Braz, eles passaram a produzir
trabalhos para a Europa, para a agência comum, né? O Rodival Matias fez muitas coisas. Então tem um grupo que é um outro segmento, uma outra divisão. E nesse período eu não participei, porque eu estava na Folha da Tarde, não tinha tempo. Não tinha como, né? Legal. E você Estava se... focado nesse trabalho da Folha da Tarde. Legal. E era salariado, tinha umas garantias legais, né? E eram 2 páginas por semana. Então era puxado. Sem dúvida. Tinha que ser uma máquina de produção, como você é uma máquina de produção, né? Você não para. Você citou a ópera gráfica, né? E eu acho que se eu tiver certo, a ópera gráfica foi seu próximo empreendimento aí, né? Você foi co-fundador da Ópera Gráfica em 98, se eu não me engano, e você, enfim, prestou serviço para a Editora Scala. Isso. Né? 99, Começou prestando serviço para a Editora Scala, isso. depois a Ópera Gráfica virou editora, não é isso? E ela meio que surgiu ali da Comics, Comic Shop. A Ópera Gráfica era um estúdio, a Ópera Gráfica era do Carlos. Como estúdio. Existia um estúdio de Ópera Gráfica do Carlos, que era dono da Comics. Produzia para a Editora Scala. Tá, o estúdio dele produzia para a Scala, ok, entendi. Também derivado de uma banca, que a Comics era uma banca Scala. E ele também produzia a revista Heróis do Futuro. Heróis do Futuro, é isso? E ele produzia uma revista, um trabalho onde ele reunia a revista, que era uma cópia e concorria com a revista que eu fazia, que era Heróis Gold. Gold. Tá. Eu produzia Herói Gold para a Sampa, eu fazia parte do time que produzia Herói Gold, que teve tantos números, tal, mudou de formato, depois foi para Conrad, depois Acme ou Conrad, agora não lembro. Tem uma história grande, era uma revista de muito sucesso. E a Herói do Futuro, que era uma revista igual, né? Do mesmo jeito, produzida pelo Jal igual, e depois passou a ser produzida pelo Carlos. Mas o Carlos fez uma revista muito legal, que eles também esse negócio de agregar o pessoal. Ele fez um fanzine muito legal no aniversário do Batman, sozinho, né, na banca ainda. Foi um fanzine muito bem feito, chama HQ Dimensão, se não me engano, né? Tem o Alexandre Jubran, que produziu a capa, ou foi o Cariello que fez a capa, e fez essa edição que é Brazilian Heavy Metal, uma edição autorizada, né, pela Heavy Metal, e era um livrão preto e branco, um livro maravilhoso, tem 200 páginas, assim, com histórias inéditas e tal. Tem muita gente boa ali, bem Sim. legal. Comprei essa edição. Então, depois disso daí, ele lançou uma edição do Júlio Shimamoto, que não tem selo, que é o Sombras, do Júlio Shimamoto. Aí, quando a gente encontra lá em 99, quando eu começo a fazer produção para a editora Scala, é que a gente resolve tentar brincar de editora de novo, né? A gente lança um livro do Júlio Shimamoto, que é impresso ao mesmo tempo que um livro do Marcati, o Restolhada. Mas passado um ano, surge a oportunidade da gente editar mais coisas, a partir do Capas na Areia do Sandman. Então, com isso é que a gente entra no mercado para brincar com material da DC Comics e da King Crypto. Que legal. Foi um tempo longo, né? A Ópera Gráfica durou bastante tempo com você lá, né? Foram 7 anos, 8 anos. Mas ainda existe a Ópera Gráfica, né? Ainda publico anualmente, pelo menos um título pela Ópera Gráfica. O mercado mudou muito, mas pelo menos a gente mantém a marca. Né? Que o Ultra Boy, né, foi lançado com os 2 selos, Ópera Gráfica e Criativo. Né? Legal. Porque o Criativo é do Carlos, né? Só que o foco dele são os cursos de desenho, né? Mas também publica quadrinhos, e agora está publicando alguns quadrinhos também. Publicou, inclusive, um trabalho do Will Eisner, que é muito legal, vários, né? Trabalho do Eisner. E tem... E com essa, né, nossa amizade, a gente sempre acaba fazendo outras coisas, né? Em parceria, aí, como Ópera Gráfica e Criativo. Então, vocês continuam produzindo, né? Então, produzindo e lançando materiais até hoje. 2009... É que o mercado mudou muito. Sim, mudou. Uma das perguntas que eu vou fazer já é justamente isso, assim, uma visão sua sobre o mercado atual, né? Mas ainda teve a editora Calaco nessa história a partir de 2009? Tô correto com essa informação? Inclusive, exatamente. Inclusive tem o best-seller da Calaco, que é esse daqui. Zumbis. As Criaturas das Trevas. Esse é Zumbis. Zumbis e outras Criaturas das Trevas. Legal. Essa edição foi
de todas as das edições que eu publiquei, inclusive ela vendeu mais do que Batman, foi muito bem. Mas ela foi uma edição para banca, uma edição com 250 páginas, em papel jornal. Tem aqui, abrir já de cara com o trabalho do Deodato, Licantropos, que é um trabalho dele muito legal. Uma edição muito diferente. Terror, recuperando trabalhos dos anos 70. Tem a história do Shimamoto, que eu falei, do Drácula. A primeira história do Drácula tem nessa edição. Que legal. É uma edição com um levantamento histórico legal. Demais, demais. Eu tava pesquisando aqui, eu vi que o Chico Xavier, na realidade, saiu pela Ediouro, né? Não pela Calaco, só para fazer essa correção aqui, correto? O Chico Xavier... Não. O Chico Xavier é um trabalho, uma encomenda, né? Da Ediouro. Inclusive, assim, quem desenhou o Chico Xavier foi o Eugênio Colonese, quem fez todo o trabalho. Não foi o Rodolfo Zala. Só que o trabalho dele... Não, o Rodolfo Zala, a edição publicada foi desenhada pelo Rodolfo Zala. O que acontece é que o Colonese ficou doente e também, assim, naquele período, ele ficou muito doente e ele não conseguiu concluir a história. Então, o Zala desenhou tudo de novo, desenhou do zero. Inclusive, ele nem acompanhou o trabalho do... Né? Eu até peguei os originais de volta para ele não ter essa influência, ele mesmo achava que era melhor, e o Zala fez esse outro trabalho, que é o que foi publicado, né? E a capa, inclusive, da edição da Ediouro é minha. Eu fiz a ilustração, a pintura, e é uma capa que eu fiz para Nova Sampa, para sair como uma capa de uma revista. Não, para Nova Sampa não, na Press. Na época, a gente já queria fazer essa edição de Chico Xavier em quadrinhos. Isso em 1987, 87 ou 86. Saiu em 2009, né? Mas esse é um trabalho de 2000, foi no aniversário centenário, alguma coisa assim, foi uma data importante. Tem o seguinte, quando a gente resolveu parar com a ópera gráfica, o Carlos, a gente viu que tudo estava mudando muito, a gente já tinha feito o que a gente queria e tudo mais, as coisas estavam mudando demais, então eu resolvi, né, de novo a publicar quadrinhos, vou fazer uma tiragem pequena e tal, e daí que surgiu a Calaco. A Calaco, o nome Calaco é uma expressão de que quando eu era criança, com uns 4 anos, 3 anos de idade, quando eu comecei a falar só de filmes que tinha cavalo e tudo mais, eu não sabia falar cavalo, eu só falava calaco. Aí veio essa lembrança e falei, bom, vou criar um nome aí que é esquisito, ninguém vai saber o que é, né? Vão achar que é um palavrão, que como muita gente acha, mas ficou Calaco. No início, quando eu fiz a Calaco, era para publicar com obras para as crianças, revistas, principalmente revistas de passatempos, revistas de atividades, e livros infantis. Só que os livros infantis que eu fiz para sair pela Calaco até hoje não foram feitos, né? Não foram impressos. Foram escritos e não foram nem mesmo desenhados. Eu mesmo tinha o plano de desenhar. Porque surgiu logo de cara já a oportunidade de passar, acho que o material do Fantasma, né? Porque o próprio agente do Fantasma, né, a agência, que era a Intercontinental Press, com a dona Lourdes Pereira, que é uma pessoa fantástica, que foi a mesma pessoa que cuidou do Flash Gordon, né, do álbum do Flash Gordon, do Príncipe Valente para Ebal, ela me procurou para poder publicar os álbuns. Ela tinha adquirido os direitos para fazer publicação em álbum, em formato livre. E aí eu encarei e deu super certo. Fantasma, Repita Zero, como já tinha dado certo no Opera Gráfica. Pô, mó barato, só muito não deu legal. certo com o Príncipe Valente. É mesmo? Infelizmente, não deu para publicar o Príncipe Valente, eu acho que era o volume 20 ou 21, que seria a última história desenhada pelo Ralph Foster. Apesar de eu ter pago os direitos, ter, né, feito o contrato e tudo mais, né, eu nunca recebi um material que tivesse qualidade para reprodução. O material que eu recebi era cópia de microfilme, um material muito ruim. Mas agora existe disponível, se bem que não chegou nessa história ainda. Eu acho que essa coleção espanhola que está sendo distribuída, que está saindo no Brasil, para português. Bem, um outro trabalho que você fez bastante foram adaptações literárias para quadrinhos, né? Principalmente agora, recentemente, para melhoramentos, né? Você fez uma parceria com o Gonçalo Júnior nesses trabalhos de adaptações literárias, né? Você liderou, de certa forma, equipes, mais uma vez, você chamou pessoas, inclusive o Marcos Rosado aqui do estúdio fez um trabalho para adaptações literárias para melhoramentos através de indicação sua. Eu queria que você falasse sobre... Pode falar. Começou aqui, ó. Começou com o Romeu e Julieta, que só foi impresso agora. Eu recebi essa semana. Começou com o Romeu e Julieta e só agora foi impresso?
eu fiz esse trabalho e apresentei para vários editores que não toparam. O meu Gileto foi apresentado para vários editores. Eu acho que a primeira editora para quem eu apresentei, acho que foi a Melhoramentos mesmo. E era uma forma assim da gente tentar fazer os quadrinhos, a adaptação literária em quadrinho, como vários autores faziam, Fábio Moon, né, Biel, fugiu os nomes dos autores mais recentes, né, o César Lobo, que eu acho um desenhista maravilhoso, fez várias adaptações, inclusive com o Luiz Antônio Aguiar, que também é um roteirista que eu acho fantástico. Aí apresentei o Romeu e Julieta, nós fizemos por conta própria, né, por nossa conta e risco. Eu e o Arthur, eu fiz o roteiro e o Arthur desenhou o lápis. Depois, quando o editor se interessou, é que foi fazer a arte final. Saiu pela editora Príncipes agora, que foi a mesma editora que lançou os trabalhos que o Rosado desenhou. Você está falando do Arthur Garcia? Que é o curtiço, né, que ele fez. O Arthur, a estreia do Arthur Garcia. O Arthur Garcia. A estreia do Arthur Garcia em quadrinhos foi escrevendo e rafiando uma história do Zorro, que foi desenhado pelo Rubens Cordeiro. Olha só, anos 80, eu imagino. O Rubens Cordeiro era um artista que morava em Curitiba quando ele fez o Zorro. Foi em 82 que ele fez, se não me engano, foi isso. 81 para 82. Ele fez o Zorro, a partir daí ele foi fazendo outras coisas e a gente trabalha infantis, né? Muita coisa. Fizemos Didi, Lili, Geração Mangá, uma outra Sim, é verdade, diferente, interessante. Né? Fora isso, nós fizemos versões infantis, né, do Chapeuzinho Vermelho, né, A Bela e a Fera, Branca de Neve, né, várias coisas assim, livros, né? Mas a gente trabalha junto há muito tempo, fazendo principalmente quadrinhos, né? Nós fizemos Nosferatu, tem várias coisas, realmente nem consigo lembrar. Sim, tem principalmente, a Operação Jovem Guarda, que é uma coisa que junta com o Rubens Cordeiro, que foi justamente o cara que fez o Zorro, desenhou o Zorro, que o Arthur escreveu. Nós fizemos a Operação Jovem Guarda. E essa edição é uma coisa que eu gosto de falar muito dela. Porque ela tem, eu não sei se dá para ver aqui, poder depois agora mostrar sim, pessoal. sim. Aqui tem as capas dos gibis de 1967, desenhados pelo senhor Rubens Cordeiro. Eu criei uma aventura onde junta os 3 principais personagens da editora Graúna, que são os heróis do tempo da Jovem Guarda. O Arthur Garcia fez um roteiro rafiado. Eu fiz a história, né? E a história, o Arthur fez um roteiro rafiado e o Rubens Cordeiro, que desenhou os personagens em 1967, desenhou essa história no ano de 2007. Nossa, que legal. E foi publicada, essa edição foi publicada faz uns 15 anos. É uma história que passado, né? Tipo viagem legal sobre a Jovem Guarda e os quadrinhos daquele período, né? Que tem o Golden Guitar, que é o mais importante, e tem uma grande homenagem ao Rubens Cordeiro. Então essa é uma edição, e é uma edição assim que eu recomendo para leitura mesmo, porque é uma história diferente, bem legal e junta super-heróis brasileiros. Né? Pô, muito legal. E qual o desafio, na sua opinião, de adaptar literatura para quadrinhos, assim? Ou é tranquilo, assim, para você esse trabalho? Não, realmente é um desafio, porque os romances têm muitas páginas. É lógico que se você pegar simplesmente reduzir, né, ler a história, dar uma resumida, né, pode ser tranquilo. Mas aí tem que cortar muita coisa, tem que eliminar muitas coisas que são importantes. Né? Eu estou fazendo um roteiro agora que também é super trabalhoso, né? Uma história que eu nunca tinha lido. Mas o difícil é você manter, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de manter diálogos, legendas, com o próprio texto original. Fazer isso, como alienista, deu para fazer bastante isso. Mas só que o alienista é uma história mais curta. Então ele ficou um trabalho mais redondo, aí, digamos. Mas o Triste Fim de Policarpo Quaresma é do Gonçalo Júnior. Ele que fez a adaptação do texto. E você desenhou, não é? E eu desenhei. Foi também assim, um negócio assim, voltar a desenhar, e ainda mais uma história de grande fôlego, que eu nunca tinha desenhado uma história assim, com 60 e tantas páginas, com um monte de quadrinhos por página. Eu fazia o Zorro, mas o Zorro não era com essa estrutura. E ter que desenhar dessa forma, e ser cor, e ter, né, muito texto, muita informação, foi muito diferente, difícil. Mas o mais difícil de todos foi o Ateneu. Eu acho que as adaptações que eu escrevi foi o Ateneu. Foi muito complicado. Eu tive que apelar, inclusive, para outras versões em quadrinhos para poder saber
o que todo mundo tinha cortado mais para poder cortar também, entendeu? Tem muito texto, tem muito personagem e deu muito trabalho porque a gente se confundia com os personagens. Sim. Depois que transforma ele em uma coisa sintética, né? Uhum. Ele é um trabalho. Mas é legal para se ler em quadrinhos, é uma coisa interessante que se lê em um dia ou dois no máximo, né? Um leitor comum pode ler com tranquilidade, mas dá muito trabalho de fazer. Franco, a gente está chegando. Um gibi, pode falar. No topo aí, mas uma das edições que eu também assim, que eu gosto que eu participei, não fiz a adaptação do texto, mas eu desenhei uma das histórias, se chama Noite na Taverna, que é uma história inclusive de terror, e ela tem uma edição da editora Ática, ela é em preto e branco, e ela tem a característica de ter sido desenhada só por desenhistas de terror. Então tem lá o Seabra, o Arthur Garcia, né, o Rodolfo Zala, que fez a parte principal, e o Valmir Amaral também, e eu também, né, que eu li. Os roteiros são do Reinaldo Seriaspor. Que legal, Franco. A gente está chegando na reta final, a gente já está mais ou menos com 2 horas de papo. Tem muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Legal. Conversar com você aqui, a gente poderia passar dias e dias. Eu não sei se legal, tem como fazer isso de uma maneira muito sucinta, mas você tem quase 50 anos de carreira, é isso? Quantos anos de carreira você tem atualmente? É provável. Eu comecei, como profissional mesmo, eu comecei em 74, né? Quer dizer, comecei a receber pelo trabalho, mas eu não considero... 46 anos, né? 46 anos de carreira. Por aí. O que você, o que na sua opinião mudou mais do início da sua carreira para cá em relação ao mercado de quadrinhos nacional? Porque você falou várias vezes que o mercado mudou muito, né? Então essa pergunta tem a ver com isso. Assim. O que mais mudou de lá para cá? Uhum. É que eu acho a história em quadrinhos é aceita. Isso é uma coisa que é um fato. Uhum. Quando eu comecei, era uma coisa proibida, certo? As pessoas não aceitavam a história em quadrinhos, era uma imagem muito negativa. Não, né? Apesar de assim, alguns professores gostavam, mas o ensino não, pais e mestres não. E eu também, quando comecei a ver quadrinhos e colecionar, os pais dos meus amigos, por exemplo, queimavam gibis ou rasgavam. Por sorte, meus pais não faziam isso. Então, hoje, quadrinho é aceito. Outra coisa é que hoje é muito mais fácil você divulgar tudo. Né? Você multiplica os desenhos, você faz aquilo que eu faço todo dia, que é desenha todo dia, posta pelo menos uma ilustração, ou faz um quadrinho por dia e coloca lá no Instagram, nas mídias sociais todas, que você imprime em casa, né? Com uma impressora comum, né? Tem essas coisas. Inclusive, eu estou fazendo um que eu acho divertido, eu quero fazer um fanzine, mostrar como é que se faz um fanzine hoje, sozinho, de novo, né? Mas sozinho não dá, porque já tem 2, 3 pessoas envolvidas. Então, eu acho que hoje é muito mais fácil você divulgar e apresentar a história em quadrinhos de todo jeito. O que é difícil hoje é ganhar dinheiro com quadrinhos. Uhum. Porque existe uma quantidade de concorrência muito grande. E as tiras mesmo, quando eu comecei a publicar tiras, as tiras eram pagas, existiam dezenas não, centenas de jornais do Brasil todo, e hoje não tem. Aqui em São Paulo, nós temos 3 jornais, diários, ou 4, mas acho que são 3. Pô, existia, nos anos 70, tinha 20 e tantos jornais diários. Né? Não todos publicavam quadrinhos, mas pelo menos existiam outros. O universo era outro, né? Mas agora também assim tem videogames que são histórias em quadrinhos ampliadas, né, mexidas, apresentadas de outra forma. Tem muita minissérie que é baseada em história em quadrinhos, as americanas, né? Séries de TV. Então o universo é muito maior, muito amplo. Tem os quadrinhos europeus, né, que já deram uma caída, eles eram o melhor, né, o que havia de melhor, como você falou, na heavy metal. Quando a gente estava na Grafpar, heavy metal era o nosso, o melhor do melhor. E tanto quando saiu a Inter Quadrinhos aqui no Brasil, que eu participei da Inter Quadrinhos também, putz, era a nossa heavy metal. Então, era uma coisa curiosa. E, infelizmente, o quadrinho europeu hoje tem outros, apresentam um outro universo. Então, tem muita coisa. E tem mercado até para brasileiro também, pelo menos para o Pedro Mauro Moreno, que é um grande cara, um grande autor. Né? Então, a diferença que eu vejo é essa. Hoje tem muito mais espaço. Bem, a gente falou muito da sua história, que é uma história muito rica. Eu tenho certeza absoluta que ficaram muitas lacunas, né? Mas eu queria também que você falasse agora sobre os seus projetos atuais, né? O que é que você pode falar, claro, do que você está trabalhando, dos seus próximos projetos. Uma das coisas
eu estou fazendo é preparando um livro como o que eu fiz, que saiu na CCXP no final do ano passado, né? Foi aquele livro que era do o Almanaque dos Super-Heróis Brasileiros, que realmente é um trabalho, foi um trabalho muito interessante. Eu espero que você possa até mostrar depois. São poucos exemplares que existem à venda, de alguma forma não está nos planos. É um trabalho que foi feito pela Chiaro Escuro, Bruta do Trabalho, foi uma grande oportunidade para mim fazer e tratar de 56 personagens com destaque. E tem uma enciclopédia no final que tem 250 e tantos itens, verbetes, falando de super-heróis brasileiros, personagens super-heróis só, não trata de outros personagens, né, de outro gênero, porque senão não cabe. Mas é um livro bacana. Então eu estou fazendo um outro livro nesse sentido, mas eu não posso falar, né, naturalmente, infelizmente agora, do que é, qual que é o tema, tudo mais. Estou fazendo o Zamor deve sair agora, né? Esse ano ainda, saiu o Zamor. A gente está produzindo uma obra do Traboy grande, né? Estou fazendo mais um texto de adaptação literária em quadrinhos, né? Que é do Machado de Assis. E eu não posso falar o título, porque espionagem editorial, essas coisas todas, okay. Mas é Machado de Assis, que é uma coisa comum. Muita gente adapta, né? Acho que deve sair a outra versão desse livro aqui, agora, que é ampliado, esse é o Almanaque de Super-Heróis e Vilões, que é uma versão nova, ampliada pela Criativo. Legal. Não sei, tem várias coisas, né? Sempre em ebulição sendo feita, né? Mas eu acho que é isso daí que e sempre trabalhando em várias áreas, né, Franco? Como escrevendo, desenhando, fazendo textos, isso. Editando, né, Franco? Jogando nas 11. Tenho feito muito prefácio para livro, textos. Eu acho legal, acho divertido falar disso. Tem um livro do Shimamoto, que eu fiz uma apresentação, que está para sair também. Então, tem algumas coisas, né? E estou tentando o mercado internacional também, fazendo um trabalho que vai sair no ano que vem. Olha, eu estou absolutamente impressionado com a sua história, então eu resolvi concluir o nosso papo de uma maneira diferente, né? Para todas as outras entrevistas eu tinha uma outra pergunta que eu fazia no final, mas eu acho que você merece essa, que é assim: o que eu deixei de perguntar e que você gostaria de falar, de comentar ou de divulgar aqui nesse nosso papo? Olha, realmente pegou por um lance, assim. Mas, assim, uma coisa que eu acho que tem a ver com esse negócio de equipe, que eu acho que o que eu mais gosto de fazer, né, histórias em quadrinhos, é justamente de conviver com as pessoas que fazem histórias em quadrinhos. Eu tenho, assim, é uma coisa que eu mais gosto mesmo, é poder conviver com os autores de quadrinhos. Tanto assim que você percebeu quando, né, a gente começou a conversar alguns anos atrás, né? Isso. Para mim, eu fico muito feliz de ter um nicho na minha prateleira, na minha quadrinhoteca com seus trabalhos. Eu gosto dos seus trabalhos e gosto de acompanhar o trabalho de todo mundo. Eu acho muito legal, né? Então, foi muito legal ter convivido, né, com Rodolfo Zala, Colonese, Jaime Cortez, né? Conviver com o Rubens Cordeiro, poder trocar mensagens e fazer uma ligação para o Júlio Shimamoto, falar com o Deodato Filho, com o Mozart Couto, com o Seabra, tudo, né? E os autores novos, como Daniel Esteves, né, que eu acho legal, o Will Federalmente. Então, eu vou citando os nomes aqui, tem um monte. E agora ter essa parceria aí, né, de sempre com o Arthur Garcia, agora com o Maurílio, DNA, né, o Daniel HDR, que é muito legal, que ele fez o Ultra Boy, né, que ele fez uma edição, uma versão genial do Ultra Boy, que deve sair na outra edição. Ele é uma grande figura. E essa daqui é uma edição portfólio. Grande figura. O Daniel é fantástico. E ter feito, né, o Shadow Lady com o Colonese. Então, isso é muito legal. E conviver com o pessoal todo e poder ver o quadrinho brasileiro aparecendo. Mas eu me lembrei de uma coisa que é importante.
Vou ver se eu tenho ele aqui direitinho, que eu acho muito legal, que é importante mostrar e falar, porque ninguém conhece mais o senhor Jaime Cortez. O Zodíaco. Certo? Ninguém lembra dessa obra, eu tenho que ver como falar com você. Então, essa edição foi feita, né, pela Ópera Gráfica, e junto com a GRR, que é uma editora com quem eu tenho feito muitas coisas recentemente, que é do Márcio Baraldi. E essa edição tem toda a história do original do Zodíaco, a primeira história. Tem parte da segunda história, que não está completa, apareceu antes de concluir. E era interessante o seguinte, nessa edição, vem aqui encartada, como se fosse um pôster, digamos, mas uma página que mostra do tamanho original, que é a página do Cortez, como ele desenhava. Nossa. E do jeito que ele fazia, o método que ele fazia. E de um lado aqui ainda impresso em lápis do Cortez. Uhum. E essa mesma página, invertida, ela está com a arte final, porque o Cortez fazia assim, ele desenhava, no caso do Zodíaco e outras histórias também, ele fazia o lápis de um lado do papel e passava tinta no verso. Nem sempre ele usava um outro papel, porque tinha uma peculiaridade, né? Ele fazia muitas vezes o lápis num papel mais fino, depois ele fazia arte final com pena num papel Scheller, Hammer, porque ele gostava de ouvir o barulho da pena rasgando o papel. Que era uma coisa que ele curtia muito. Então, essa é uma das coisas que eu acho legal de lembrar. Historinhas assim tem zilhões, mas fica para uma próxima. Claro, a gente precisa ter assunto para uma próxima entrevista dessa, porque com certeza eu vou querer marcar novamente com você. Eu quero dizer que você acabou de citar um grande mestre do quadrinho nacional, mas você também é um mestre do quadrinho nacional, por diversos motivos, pela sua obra, pelo seu trabalho, mas principalmente eu queria destacar por uma das últimas coisas que você falou, que é esse seu poder agregador, né? Que é esse seu gosto de trabalhar com pessoas, de trabalhar com outros quadrinistas, de dar a mão, de abrir portas, de oferecer oportunidades, né? Inclusive a mim, na minha história, a gente tem alguns pontos ali que a gente se cruzou, né? Um trabalho muito antigo, no início dos anos 2000, que você era editor, depois muitos anos depois você chegou a me indicar para a editora Criativo e acabei lançando um artbook através da editora Criativo por sua causa. Então, você tem essa característica, eu acho que essa é uma característica de mestres, né? Por isso, você realmente merece esse título de ser um dos grandes mestres do quadrinho nacional, Franco. Eu só tenho a lhe agradecer por esse papo, eu só tenho a lhe agradecer pelo seu trabalho, pela sua história. Eu agradeço. Legal falar com o seu público, é importante, e com você principalmente. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido legal para você. Gostei, sim. Né? Vou querer compartilhar com certeza, distribuir para todo mundo ver. Vai ser legal. Pois, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o Estúdio de Portas Abertas até aqui. Foi um Estúdio de Portas Abertas realmente histórico, com o mestre Franco de Rosa. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite, meu amigo. Boa noite. Obrigado.